como o Diniz, como o Dorival, como foi num tempo que a gente sabe que existe muito momento. Teve o tempo do Cuca, teve o tempo do Renato Gaúcho. E fala aí dessa escolha do. Como é que é o nome do presidente? Da CBF? Edinaldo. Do Edinaldo. Com relação ao Ancelotti, que muitos contestaram, outros não. Enfim, é o primeiro treinador estrangeiro Uhum. na seleção brasileira. A gente já ganhou tanto com os nossos. O que tu pensa dessa parada, Jorge? Bem, em primeiro lugar, eu respeito muito o presidente, a sua ideia. Discordo 100% dele. Se tiver que contratar um treinador para a seleção brasileira, que seja o melhor. Para mim, o melhor é o Guardiola. Então, Entendi. eu acho que se viesse o Guardiola, eu tenho o pensamento seguinte: uma seleção como o Brasil, Argentina, França, Itália, Espanha, seleções tradicionais, campeãs do mundo, nunca tiveram na sua história um treinador estrangeiro. Nunca. Se você buscar aí, você vai ver que a Argentina não teve, a Alemanha não teve, Brasil não teve, França não teve, sempre o treinador local do seu país. Agora, que eu discordo também, que por exemplo, que alguns treinadores estrangeiros são melhores do que os brasileiros, até mesmo que estejam aqui. A gente está vendo, por exemplo, a escolha do Diniz. Ao meu ver, e torço por isso, para que o Diniz dê certo. Porque seria muito ruim para a gente. Não que o Ancelotti é um excelente treinador, tem pego os grandes clubes, eu conheço muito bem o trabalho dele, não vou entrar em detalhes do trabalho dele, porque eu não quero fazer comparação dele e Guardiola, Sim. porque eu acho que realmente assim Entendi. existe uma diferença muito grande, né? E é campeão pra caraca, foi campeão já Champions várias vezes, né? Quem sou eu, um simples campeão carioca invicto com o Vasco ali em 2016, falar alguma coisa, mas assim, com todo respeito, nós temos treinadores aqui que podem assumir como o Diniz, como o Dorival, como foi num tempo que a gente sabe que existe muito momento. Teve o tempo do Cuca, teve o tempo do Renato Gaúcho, e teve o tempo do Mano, né? E hoje o tempo, na realidade, para mim, seria ou o Diniz ou o Dorival. Eu acho que o Dorival estaria na frente, mas eu percebo que o Dorival não aceitaria uma situação como essa. Como o Diniz não é um cara que tem uma carreira do Dorival, por exemplo, com conquistas como o Dorival, é uma oportunidade que ele está tendo. E eu gosto demais do trabalho do Diniz. Para você ter ideia como eu gosto do trabalho dele, que há alguns anos atrás eu ia fazer um estágio com ele quando ele estava no Atlético Paranaense. Eu falei lá com os amigos ali, com o Kelly, por exemplo, que era auxiliar dele. Falei, Kelly, eu gostaria de analisar o trabalho, estudar o trabalho do Diniz. Aí o Diniz falou para mim, Jorge, não vem não, cara, que eu sou meio maluco, sou meio desse jeito aqui, talvez vai te atrapalhar. Eu achei engraçado, mas logo em seguida eu recebi uma proposta e não tive oportunidade. Mas assim, eu gosto demais da forma dele jogar. Já joguei contra ele várias vezes, tive a felicidade de nunca ter perdido, né? Já ganhei, já empatei, não perdi ainda, mas assim, gosto muito do trabalho dele. E eu tenho certeza absoluta que com o passar do tempo, essa ideia, se houve realmente, se existe essa ideia ela vai se dissipar porque o Diniz vai assumir a seleção em definitivo. Maneiro e legal tu dizer isso, né? Porque todo mundo trabalha em cima de conjecturas, né? Do que estão dizendo, e, enfim. Que pode acontecer daqui a 6 meses, sei lá, 1 ano e meio, né? 2020, quando é que tá marcado pro Ancelotti assumir? Seria ano que vem, 2024. No meio do ano que vem. 2024. Cara, é assim... Presidente Edinaldo, lhe respeito muito, mas posso falar até para a câmera. E me sinto muito à vontade porque eu conheço muito bem a CBF. Joguei lá durante muitos anos e 4 anos como auxiliar técnico. Por favor, não tragam um estrangeiro, com todo respeito a todo estrangeiro. Por exemplo, nós estávamos conversando com o Anselmo aqui em off. Se tivesse um estrangeiro que pudesse assumir, alguém que conhecesse, o próprio Abel, né? Eu já tive alguns pega para capar com o Abel, a forma dele estar à beira do campo, mas isso eu não vou entrar nesse detalhe, que a gente, graças a Deus, assim, ele toca a vida dele, eu toco a minha, e a gente se respeita bastante. Mas assim, não tem condição. Sabe, nós temos treinadores para isso, para que possam desenvolver um grande trabalho. Está aí o Diniz, está aí o Dorival demonstrando isso, demonstrou isso no Flamengo e está, para muitos, surpreendendo no São Paulo, mas ele está demonstrando nada mais, nada menos do que aquilo que ele fez durante toda a sua carreira. Então, assim, não faça isso, deixa na mão dos brasileiros, que eu tenho certeza que a coisa vai acontecer. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Tu falar isso do Dorival,
Eu conheço o Dorival bem, eu trabalhei com ele no Vasco. E ele consegue remontar algumas coisas que parecem meio quebradas, né? Meio... Assim, eu tô falando uma metáfora assim, meio como se fosse um objeto, mas uns times que parecem meio bons, mas que tem... Meio quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça e ele consegue organizar. Ele fez isso com o Flamengo ano passado, que Sim. você sabe, como eu também sei, que não adianta você ter um monte de craques se as coisas não estiverem organizadas. O futebol é coletivo. Você pode ganhar jogos, mas campeonatos você não vai ganhar. E ele tá refazendo isso com o São Paulo agora também. Pô, e é legal pra caramba a gente também cravar aqui, né, que o Dorival tinha totais condições, tanto ele como o Diniz, de fazer. Com certeza. E o treinador, Fernando e Anselmo, ele não é apenas um cara que tem a leitura tática. Ele precisa naturalmente ter a leitura tática, ele precisa ter alguns sistemas para ser colocado em prática, treinado, porque isso é importante. A gente sabe que o futebol mudou bastante. Eu estava assistindo o nosso jogo do Flamengo de 87, campeão ali de 87, aquele timaço, tinha apenas o Ailton que não foi convocado para a seleção principal. Todos os outros foram convocados para a seleção. Todos os outros. Desde Zé Carlos, eu, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailtonzinho e Zico, Bebeto e Renato. Só o Testa que não foi? E o Ailton foi convocado para a seleção de base, mas não para a principal, só ele. Caraca, maluco, que time ruim. Então, eu tava vendo o seguinte, o futebol mudou muito. Eu tava vendo ali, ninguém marcava pressão, linha alta. Por quê? Porque podia jogar pro goleiro, devolver pro goleiro, ele poder pegar com a mão. Então, isso não fazia com que a gente não pressionasse o adversário, marcação linha alta, como é feita hoje. Então, o futebol mudou muito. Então, se o treinador não souber dar bons treinamentos pro futebol atual, por exemplo, né? Se você vai treinar a sua equipe num posicionamento ofensivo, a gente não faz mais o coletivo como antigamente, né? Que fazia ali 30, 40 minutos cada tempo. A gente fazia isso na sexta-feira para jogar domingo. Hoje em dia quase que é impossível. Bem que eu, de vez em quando, eu solto um pouquinho, porque é importante você ver na prática aquilo que você está treinando. Mas a gente faz por setor. Tiro de meta, segunda fase, que a gente vai entrar no campo do adversário e depois o posicionamento ofensivo, tá? Se ele não souber trabalhar essa parte tática e também se defendendo, ele vai ter grande dificuldade. Mas se ele não for um bom gestor de grupo, ele não identificar quais são os problemas do seu grupo, por exemplo, como o Dorival chegou ali. Ele chegou diante de uma situação, a coisa meio conturbada, todo mundo esperando do Flamengo muita coisa e não acontecendo, e o cara foi campeão em 2 competições. Importantíssimo. Libertadores e Copa do Brasil. Então, assim, não é para qualquer um, não é por acaso. O cara não foi campeão por acaso, o cara foi campeão porque o cara sabe lidar com ser um gestor de mais de 50 pessoas, porque você, como treinador, você não está ali apenas com 30 jogadores profissionais, além da base ainda, que você tem todo o respeito e tem essa troca de informações, principalmente com a Sub-20 e Sub-17. Mas você tem massagistas, fisioterapeutas, fisiologistas, todos debaixo da tua autoridade. Se você não saber lidar com esse problema, e, por exemplo, o que está acontecendo com nós brasileiros, tá? Eu chego num clube, eu tenho o auxiliar do clube, eu tenho, às vezes, o preparador físico do clube. Os estrangeiros estão chegando e estão limpando todo mundo. Isso aí. Eu não vou falar o clube, mas tem clubes aqui no Brasil, da Série A, que os treinadores estrangeiros não deixam o cara que é do clube, o auxiliar do clube, ver o treinamento. Você sabe o que é isso? Eu fiquei sabendo disso aqui já. Eu não vou falar porque... Até alguns que já foram embora também faziam isso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu abraço todo mundo. Já fui traído, já fui ajudado, mas eu aprendi o seguinte, eu sou passageiro. Eu preciso com que aquele auxiliar ali tenha todo o meu respeito, ele tenha as informações, porque um dia eu posso sair pela minha vontade ou pela vontade do clube. E ele precisa ter as informações de como eu vou deixar, qual o legado que eu vou deixar. Então, muitos treinadores estão indo embora. Aconteceu isso, por exemplo, com o Jorge Jesus. Isso. Posso falar porque é um treinador que não está aqui, mas assim, ele não deixava ninguém, limpou geral. E aí você se protege, porque você chega com 8, 9 profissionais e você está totalmente protegido. O preparador físico é teu, o auxiliar do clube você tem 2, quer dizer, do clube sai, é teu, analista de desempenho é teu, o coach é teu, todo mundo é teu, basicamente. Então você não deixa, você basicamente fica com o médico, nem fisiologista ele traz também, facilita o teu trabalho. Mas por outro lado, você não deixa um legado.
E aí o clube tem que ser firme. Exatamente. Porque o clube, mas muitos não são. Não. Muitos Quando o contrato profissional, ele tem que trazer o profissional para criar uma cultura dentro do clube. Exatamente. Se eu quero você, o Jorge, eu gosto do Jorge. Já há algum tempo eu fiz um primeiro curso de... Eu te falei isso. Primeiro curso de gestão na CBF eu fiz. Depois de 2014, a gente perdeu aquele jogo para a Alemanha, aquele fatídico jogo para a Alemanha. Tá tudo errado, né? Acharam que tava tudo errado. Tudo não, mas tinha algumas coisas, mas abriu alguns olhos. Sim. Na minha opinião. Curso de gestão. Eu fui lá fazer na CBF. Fiz. Teve um professor que era do Atlético Paranaense. Eu não me lembro o nome dele. Acho que Antônio Carlos. Voltou para a CBF hoje. Hoje ele é o responsável pela... Um altão. Hoje ele é o responsável pela licença da CBF. Antônio Carlos. Ele falou uma coisa interessantíssima, que no Atlético Paranaense, isso eu estou falando de 2015 e foi antes disso, ele entrevistava os profissionais. Ele falou que contratou vários profissionais de muita qualidade botando anúncio no jornal. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer com isso? É que, se eu quero contratar o Jorginho, eu quero saber. Jorginho, eu quero te contratar. O que você vai fazer no meu clube? O que tu pensa pro meu clube? Eu tenho que saber o que você tem para fazer, para ver se vai ao encontro, não de encontro, ao encontro. Alguns clubes, Fernando, têm feito isso, exatamente. Por exemplo, eu fiz, antes do Mano ir pro Inter, no ano passado, eu fiz uma entrevista, basicamente. Paulo Autuori e um diretor do Inter. Fez comigo e fez com o Mano. Eles tomaram a decisão pelo Mano, até mesmo pela história do Mano, por conhecer também o futebol gaúcho mais do que eu. Mas é muito interessante e é muito bom, porque ele quer saber quais são as minhas ideias. O que eu penso sobre um microciclo, um macrociclo, o que eu penso sobre futebol, o que eu vejo, por exemplo, ele perguntou se eu conhecia os jogadores do Inter. Eu fiz o dever de casa muito bem, naturalmente. Antes disso, eu busquei todas as informações possíveis, além de já ter conhecido, porque a gente está parado, mas a gente está vendo tudo. Eu estou vendo Série A, Série B, eu vejo tudo. Não pretendo esse ano assumir nada de Série B, pensando mais em Série A, mas assim, a gente tem que ver todas as coisas. E é fundamental. Por quê? Porque você não pode levar um treinador que não tem a filosofia do teu, mas muitos clubes não sabem ainda, não tem uma direção. O que ele quer? Ele contrata um treinador, por exemplo, que tem, hoje tá muito na moda essa coisa do treinador que é reativo, do treinador que é propositivo, aquele cara que propõe o jogo. Então mudou até os termos, que se você não fala isso hoje, você está ultrapassado. Tem que falar desse jeito. Tem que falar assim. Essa coisa, palavras questão novas. De marcação, a marcação linha alta, extrema, não é mais ponta. Sabe, são besteiras assim, mas que a gente tem que estar atualizado para que você não seja taxado como talvez alguém que já está ultrapassado. E eu, na realidade, tenho 58 anos. Eu não sou nem, por exemplo, do nível, não sou mesmo do nível do Filipão, porque ele é pentacampeão do mundo, mas assim, da idade dele, mas também não sou um jovem de 40 anos de idade, como um Barbieri, 41 e tal, que estava no Vasco há pouco tempo. Então, eu estou no meio termo. O que eu fiz? O que eu entendi? Eu entendi que o futebol mudou e que eu precisava estudar. Então, fiz o curso da CBF, licença A, licença Pro, terminei em 4 anos, com alguns intervalos ali, por causa de alguns compromissos, principalmente o Vasco, lá, 2015, 2016, tive que dar uma paradinha para assumir depois em 2017. E fiz várias viagens, vi muita coisa na Europa, estudei, conversei com o Jürgen Klopp, conversei com alguns treinadores da Europa, e buscando todas as informações, tipo de treinamento e tal, me sinto muito atualizado. Mas até hoje, eu estava falando para você aqui em off, até hoje, desde que eu assumi, eu não consegui, a não ser a seleção brasileira, pegar um alto nível. Eu peguei clubes médio para baixo. Por exemplo, peguei um Vasco, mas que estava numa situação extremamente difícil em 2015, com 13 pontos contra aqueles que estavam fora da zona de rebaixamento ali, 16º lugar para cima, já estavam com 20 pontos, eram 7 pontos de diferença. Consegui fazer 29 pontos, fizemos 42 pontos, mas não conseguimos permanecer na primeira divisão, descemos porque o Coritiba fez 43. Dizendo com isso o seguinte, é que até hoje eu não peguei um material humano assim que pudesse realmente me levar num outro nível. Eu tenho tudo que os caras estão treinando, todos os treinamentos,
Se eu pudesse filmar o treinamento que os caras estão fazendo, é a mesma coisa, sabe? Estou muito atualizado, mas até agora não tive esse privilégio de pegar um time que realmente tivesse extrema qualidade, condição, dinheiro para poder realmente fazer um grande trabalho. Sei que tem outros treinadores que têm feito isso, o Diniz tem feito um trabalho isso muito bom, por exemplo, com o Fluminense, que não é desse nível, mas tem feito um trabalho de excelência, levando o time realmente assim a uma colocação, a jogar também um futebol maravilhoso. Então, assim, seleção brasileira, cara, é pro brasileiro. Não tem condição realmente de colocar isso nas mãos, a não ser que seja o melhor. Se for o Guardiola, sinceramente, eu concordo. Boa, eu gostei dessa ideia, Concordo com ele. Também concordo, pô. Nós somos o maior exportador. Mas ainda fico com aquela ideia de tem que ser para brasileiro. Brasileiro. Se for pra abrir a exceção, é pro melhor de todos. Nós somos pentacampeões. Somos o maior exportador de jogadores do mundo. Disparado, se for o segundo lugar, aí vai ser algum país sul-americano, Argentina. É a Argentina. Não, é daqui pra lá. Não. Da América do Sul pra lá. Não, você vai pegar de transferências de jogadores, nós somos o primeiro. Não, ele tá falando do segundo. Ele tá falando Segundo eu não sei. Só Mas, o assim, segundo. o sul-americano Pode ter depois. razão, pode ser a França. Pela quantidade de... Porque, olha só, o Iberê tá falando que a gente não tá escutando aqui. Na UEFA... Pega o microfone, pô. Pega o microfone. Quando você pega o maior campeonato do mundo, é a Copa da UEFA. O número de jogadores por país, o primeiro é o Brasil. O segundo é a França. É a França, sim. Né? Mas eu não tô falando disso. Eu tô sei, falando em termos de transferência de jogador. Quando tem uma janela, um período, você pega um ano da janela de transferência, vai ver, em primeiro lugar é o Brasil. E aí você não ter aqui um treinador com capacidade para assumir a seleção, pelo menos na opinião da CBF, isso é uma vergonha. E a gente sabe que tem. Agora É a moda. A realidade é que o momento... E eu respeito, por favor, quero deixar muito claro, não tem nenhum problema. Eu fui estrangeiro 2 vezes, eu fui em Dubai e eu fui também no Japão, quer dizer, nos Emirados Árabes e no Japão, 2012 e 2014, fui estrangeiro e quero um dia trabalhar fora. Sonho um dia, de repente, assumir uma seleção japonesa, se um dia voltar a trabalhar lá. Não fiquei no Kashima por um problema particular. Eu tinha mais 2 anos de contrato para fazer com o Kashima. Terminamos ali, ganhei 2 Copas. Né? A gente não foi tão bem na J-League, mas fomos campeões da Copa Nabisco, campeão da Copa chamada Suruga, que é o campeão da Nabisco contra o campeão da Sul-Americana aqui, ganhando até em cima do Jorge Sampaoli. Fomos campeões ali, ele estava na Universidade do Chile, se eu não me engano. E então tive essa oportunidade. É importante a gente ter treinadores aqui estrangeiros, mas assim, vendo hoje, cara, são 11 treinadores estrangeiros. E não é fácil. Isso aí, o mercado pra gente tá difícil, por exemplo. Esse ano, como eu não quero assumir uma segunda divisão, tá difícil, cara. Muito difícil de assumir alguma coisa. O funil tá apertando. E o contrário é mais difícil, porque não sei se já está sendo reconhecido. Não, isso é um crime. É isso que eu tô falando. O contrário não existe. Se o contrário existisse com a mesma fluência, sim. Aí tudo bem. O treinador estrangeiro pode vir para cá, não precisa ter reconhecimento nenhum. E o brasileiro, para atuar lá fora, tem que ter o curso da UEFA. Eu tenho a licença da Conmebol, reconhecida, da CBF, reconhecida pela Conmebol, então tem a carteira da Conmebol. Mas até agora eles dizem que sim, mas vários países não buscam. Na realidade, assim, o mercado, eles fizeram de tudo. Por exemplo, jamais um brasileiro hoje, isso aí o PC Guzmão, alguns treinadores aí já foram lá e sentiram a dificuldade. Os caras não deixam. O PC não foi lá deixam. E não pôde eles comandar. Fecharam completamente, entendeu? Então, na Europa, tá muito difícil. Por exemplo, eu falo alemão, já tentei ir para lá, contatos através da segunda divisão, a gente não consegue entrar. Por quê? A gente estava falando sobre a questão do Platini, ele fez um excelente trabalho, ele divulgou a licença da UEFA, chancelando a licença da UEFA na Ásia, no mundo árabe em geral, dificultando totalmente o nosso trabalho, e não é reconhecida por causa disso, e a gente precisa da CBF. A CBF precisa entender que precisa fortalecer o nosso futebol. Precisa brigar por nós, né? Brigar por nós, e é uma dificuldade que nós temos. Por quê? Uma que a gente... eu sou um membro do conselho da FBTF, Federação, porque é o conselho, hoje é
O órgão que nos representa é a FBTF, né? A Federação dos Treinadores de Futebol Brasileiro, né? No passado foi a BTF, mas infelizmente não fizeram um bom trabalho, ou os sindicatos que existem até hoje, mas na realidade o forte mesmo é a FBTF hoje, né? Que a partir de há pouco tempo era Zé Mário o presidente e a partir de agora vai ser o Mancini, né? E a gente falando sobre isso, porque não pode um treinador vir para cá e a gente não conseguir ir para lá. Então, assim como o visto, a gente para ir para os Estados Unidos tem que tirar visto, os caras têm que tirar visto para vir para cá também. A mesma coisa com o treinador. E nós conquistamos há 2 anos atrás para que se trocasse de treinador na Série A e Série B apenas 2 vezes. Isso já foi caçado, não deixaram mais. Ah, é? Já foi caçado? Já foi caçado. Hoje o cara pode trocar quantas vezes quiser. Então, assim, o grande problema é que no passado ficava o rodízio, que eram os grandes treinadores. Aí, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo saía daqui e ia para ali. Aí eu saía o Tite daqui e vinha para cá. Ficava a troca desses treinadores que eram os caras top de linha. Sim. A gente tentou mudar, mas a CBF voltou atrás novamente. Então, assim, é uma situação polêmica, mas eu falo de todo o coração. Por favor, valorizem o que é de casa. Tá aí Dorival, tá aí Diniz, né? E sempre é cíclico. Tem outros que já tiveram como momento, como eu falei, como Renato Gaúcho, Cuca, mas tem excelentes treinadores. Então, acreditem na gente. O curso da CBF, por exemplo, era feito, como nós falamos do Antônio Carlos, era feito com algumas outras pessoas que estudaram, foram lá fora, entenderam que precisava se fazer um curso de qualidade. Essas pessoas foram tiradas de lá. Elas não estão mais trabalhando lá. Então, assim, o foco precisa estar realmente naqueles que investiram tempo, os treinadores brasileiros que estudaram. Antes, o treinador brasileiro precisava de ter o curso, na realidade, ter uma faculdade de educação física. Hoje ele não precisa mais, mas ele precisa ter o da CBF. Se você não valorizar isso, o cara paga. Eu não paguei. Por quê? Porque eu sou um campeão do mundo. Eu tive privilégio de fazer licença A e licença Pro livre, de graça. Recebi a minha licença, a minha carteirinha da Conmebol, também de graça. Mas aquele que paga, por exemplo, mais de 20 mil reais para fazer uma licença Pro, cara, não adianta se ele faz a licença Pro e ele não pode. Para que ele vai ter a licença Pro? Se ele precisa só da licença A para estar na Série A, É isso aí. ele não tem, se ele não tiver interesse de ir para fora, não adianta ele ter a licença Pro. Então, quer dizer, a gente precisa se ajudar, precisa se fortalecer e dessa forma, se a CBF, treinadores, jogadores, o que está acontecendo, cara, não pode.